No Saber Direito desta semana, o professor Cícero Robson Coimbra Neves traz o curso de Direito Penal Militar. Durante as 5 aulas, ele apresenta os principais tópicos da legislação sobre o tema: o conceito de crime militar em tempo de paz, os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, além dos crimes contra o serviço ou o dever militar. A aula 1 está começando. Olá, como vão todos e todas? Eu sou Cícero Robson Coimbra Neves, promotor de Justiça Militar e atuo em crimes militares no âmbito da Justiça Militar da União. Estou aqui para conversar com vocês sobre Direito Penal Militar no nosso programa Saber Direito. Bom, eu quero falar para vocês de alguns tópicos muito importantes sobre o Direito Penal Militar. Mas antes eu queria lhe apresentar o Código Penal Militar. Esse famoso desconhecido, esse código que você já ouviu falar, o CPM, que é o Decreto-Lei 1001 de 69. Isso mesmo, ele é de 69. Ele é de 21 de outubro de 69, mas entrou em vigor em 1º de janeiro de 1970. E ele vem de um período de exceção da história do nosso país. Nessa época, o Congresso estava em recesso e uma junta militar comandava o país por decretos-leis. E é assim que surgiu o nosso Código Penal Militar. Mas não é por isso que ele não tem alguns dispositivos que inauguraram no direito penal fases ou também temas de importância relevante para o direito penal como um todo. Eu costumo brincar, e aqui é um ponto importante, que o direito penal militar é um fóssil. Quem estuda o direito penal militar é um verdadeiro arqueólogo do direito penal, porque trabalha com teorias que nós verificamos no estudo do direito penal comum na história do direito penal. Muito bem, esse Código Penal Militar tem a divisão entre parte geral e parte especial, assim como o Código Penal comum que você estuda na faculdade, na pós-graduação. E essa parte geral também vem com os dogmas do direito penal militar no nosso caso. Então, o que é o erro, culpa, dolo, a tentativa, nós temos tudo isso no nosso Código Penal Militar. E lembre-se do artigo 12 do Código Penal Comum. O que ele diz? Diz que a parte geral do Código Penal Comum é aplicada a todo o direito penal brasileiro, mas quando uma lei penal especial não dispuser de forma diversa. E o Código Penal Militar é uma lei penal especial, sim, que tem a sua parte geral. Portanto, a parte geral do Código Penal Militar aplica-se em detrimento da parte geral do Código Penal Comum, salvo se a parte geral do Código Penal Militar estiver desatualizada, tiver algum problema com a Constituição Federal, enfim, for inconstitucional. Pois bem, esse nosso Código Penal Militar tem então sua parte geral na sua construção, mas também tem a parte especial, com os tipos penais em espécie. Nas nossas aulas do Saber Direito, nós tocaremos nessa parte geral, mas também na parte especial em alguns crimes principais. Os crimes que tratam da proteção, da tutela de bens jurídicos caros para os militares, para a justiça militar, como a disciplina, a hierarquia, mas também crimes que tutelam o serviço e o dever militar. Bom, começando na parte geral, eu gostaria de trazer aqui o primeiro tópico da nossa primeira aula, que é a interpretação autêntica do direito penal militar. O que é interpretação autêntica? Nós trabalhamos com esse tema da seguinte forma. Interpretação autêntica é aquela que o próprio legislador lhe dá. Ele traz para você como uma forma de interpretar a norma penal militar. Como assim? Ele faz o seguinte: por vezes, a lei penal militar, num tipo penal incriminador em abstrato, matar alguém, a violência contra o superior, o furto, vem com elementos típicos traçados, escritos na própria lei penal comum ou militar. Quando o legislador nos traz a interpretação desse termo, ou desses termos, nós dizemos que, autenticamente, ele nos dá, gratuitamente, de uma forma muito amistosa, a forma de interpretação daquele termo. Isto é uma interpretação autêntica do próprio legislador, dando a todos nós que interpretamos a lei penal comum ou militar
a forma de caminhar para aplicar a lei penal ao caso concreto. Toda vez que eu vou tentar subsumir uma conduta praticada na vida real, no mundo fenomênico, eu tento encaixar a conduta nos termos da lei. E esses termos são interpretados pelo próprio legislador. Essa interpretação autêntica pode ser contextual, no próprio Código Penal Militar, mas também pode ser por uma lei posterior, naquilo que nós chamamos de interpretação autêntica posterior. Pois bem, o Código Penal Militar é recheado, é repleto de interpretação autêntica e, notem, agora, em 2023, houve uma reformulação, uma reforma, uma mini-reforma, como alguns chamam, do Código Penal Militar, pela Lei 14.688, de 20 de setembro de 2023, que alterou também alguns elementos, alguns artigos dessa interpretação autêntica. Eu vou falar para vocês de alguns artigos de interpretação autêntica contextual e dar o exemplo de como aplicar esses artigos no dia a dia da sua interpretação. É fundamental que você preste atenção. E vamos começar com o primeiro artigo que, na verdade, o legislador de 2023 retirou do Código Penal Militar. Venha comigo. O que aconteceu com o primeiro artigo que eu vou falar? Não vou falar na ordem do Código, vou falar na ordem que eu reputei de importância, uma ordem que eu acho mais importante. E o primeiro artigo é o artigo 21 do Código Penal Militar. Este artigo trazia a interpretação da palavra assemelhado. O que é o assemelhado? Você já ouviu falar dessa palavra? Assemelhado, para o direito penal militar, desde a edição do Código de 69, seria aquele servidor público, funcionário, como o Código costumava dizer, que não é um militar. Ele não está incorporado nas forças militares. E quais são as forças militares? Parênteses aqui, as instituições militares federais e estaduais, Marinha, Exército, Aeronáutica e as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, o assemelhado seria aquele servidor público ou funcionário adstrito a essas forças, mas que não seria militar, porém, sujeito à disciplina militar. O que nós entendemos como sujeito à disciplina militar? Sujeito ao regulamento disciplinar dessas forças. Este regulamento disciplinar, ele é trazido ao mundo jurídico por uma lei ou, às vezes, por um decreto. Discute-se se deveria ser só por lei ou por decreto, mas, na realidade atual do direito brasileiro, lei ou decreto. Pois bem, esses servidores ou funcionários nunca foram realidade aplicável no direito penal militar depois de 69. Aliás, Célio Lobão, o saudoso autor, que foi juiz da Justiça Militar da União, dizia que desde 1947 esses assemelhados não existiam mais na ordem jurídica. E agora, em 2023, com a Lei 14.688, de 20 de setembro, o dispositivo do artigo 21 foi revogado. Portanto, toda vez que o Código disser assemelhado e também os dispositivos correlatos nos crimes em espécie, a palavra assemelhado foi tirada, exceto no 166, quando o Código falar em assemelhado, se for acidentalmente, ou quando você ouvir em direito penal militar o assemelhado, entenda que essa realidade existia antes de 20 de setembro de 2023, ou mais precisamente, com a vacatio legis, com a publicação em 21, 60 dias após, a lei entrou em vigor e, depois disso, a figura do assemelhado foi finalmente sepultada no direito penal militar. Portanto, assemelhado em interpretação autêntica, não se preocupe mais com essa figura. Tudo bem? Então, esta é a primeira interpretação que eu trago para vocês. Assemelhado, que era uma preocupação muito grande que nós tínhamos, agora não existe mais. Ela era tão intensa que algumas pessoas, alguns autores, alguns atores, melhor dizendo, do direito penal militar, até tentavam ressuscitar essa figura, colocando, por exemplo, nas polícias militares, no direito penal militar, em âmbito estadual, o soldado PM temporário, como uma espécie de assemelhado, mas isso não vingou. Portanto, hoje, não tem mais nenhuma hipótese em que eu possa encaixar o assemelhado. Pois bem, outra interpretação autêntica que eu acho fundamental que vocês caminhem comigo, o conceito de militar, e este é fundamental para a interpretação do direito penal militar.
artigo 22 do Código Penal Militar. Antes de falar dele, o que é interessante, qual é a importância do direito penal militar no artigo 22, a palavra militar? Alguns tipos penais, os incriminadores, lá em abstrato, na parte especial, a propósito, a parte especial do Código Penal Militar, ela é dividida em dois livros, duas partes, dois livros. Livro 1 trata dos crimes militares em tempo de paz. O livro 2, crimes militares em tempo de guerra. A partir do 355, vocês encontrarão crimes que só ocorrem em tempo de guerra, como, por exemplo, a cobardia, a traição. Agora, até o artigo 354, você tem crimes militares em tempo de paz, que você tem a deserção, o homicídio. Pois bem, em alguns crimes militares, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, mas eu me refiro mais ao tempo de paz, a palavra militar aparece como elemento típico desses crimes. Por exemplo, na deserção, 187 do Código Penal Militar, ausentar-se o militar por um prazo superior a 8 dias do lugar em que serve ou onde deva permanecer sem licença de quem de direito. Este crime, a deserção, quem é que pode praticar? Só o militar. Aí você faz a seguinte pergunta: quem é militar para o direito penal militar? Você vai dizer, é óbvio, qualquer militar. Não, porque vem a pergunta, pode ser um militar inativo? Inativo é aquele que já está aposentado, que agora se convencionou chamar de veterano. Pois bem, o militar da ativa é aquele que incorporou na força militar e ainda não aposentou. Aposentou, estou colocando aqui a palavra coloquialmente para vocês, tá? De uma forma coloquial. O aposentado militar, na verdade, ele tem duas condições. Ele pode ser o da reserva remunerada e pode ser o reformado. O da reserva é aquele que se aposenta, mas pode ser chamado de novo a voltar para a ativa. Em largas palavras, em palavras assim, muito amplas. E o reformado é aquele que se aposenta e não pode mais voltar para a ativa. Isso está no Estatuto dos Militares, uma lei de 1980, pelo menos no âmbito federal. A propósito, abro aqui parênteses novamente. Veja, a norma estatutária dos militares, seja em matéria de aposentadoria, de direitos e deveres, essas normas são muito complexas para o estudo, porque dependem de lei estadual para as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Claro, eu tenho uma norma reitora no âmbito federal, para os militares federais, que é o Estatuto dos Militares. Mas, para os militares estaduais, cada unidade da federação, cada estado e o Distrito Federal podem ter suas normas específicas. Então, eu me refiro em largas palavras sobre o reserva, militar da reserva, e o militar reformado. Nestes dois casos, eu tenho o chamado militar inativo. Será que esse militar inativo, reserva ou reformado, ou veterano, como se prefere hoje, pode cometer crime de deserção? Pode cometer outro crime, por exemplo, crítica indevida ou publicação indevida do 166, que também tem a palavra militar na sujeição ativa? Ou crime de ato de libidinagem, 235 do CPM, que também tem a palavra militar? São dúvidas que surgem para todos nós e que nós temos que trazer aqui para vocês a solução. A resposta está no artigo 22. Na palavra militar, no conceito de interpretação autêntica do CPM para a palavra militar. Neste conceito da palavra militar, o CPM fecha a interpretação em interpretação autêntica e agora alterada pela 14688 de 2023 em militar incorporado ou matriculado. Incorporado ou matriculado nas instituições militares, seja as Forças Armadas, seja nas instituições chamadas de Forças Auxiliares. Aliás, outra observação, fora do direito penal militar, mas ainda em direito militar. Qual é a observação? Nós chamamos Marinha, Exército e Aeronáutica de Forças Armadas, artigo 142 da Constituição Federal. E chamamos polícias militares e corpos de bombeiros militares de forças auxiliares. Acostume-se com essas duas expressões. Por que forças auxiliares? Dê uma olhadinha no artigo 144, parágrafo
5º da Constituição Federal. Ao se referir às polícias militares e corpos de bombeiros militares, essas duas instituições são colocadas como forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro para fins de alguma mobilização de guerra. Então nós chamamos Marinha, Exército e Aeronáutica, Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Forças Auxiliares. Continuando, prosseguindo, artigo 22. Quem é militar? Pessoa incorporada em tempo de paz ou de guerra para servir nas Forças Armadas, nas Forças Auxiliares, nas instituições militares em geral, para nelas servirem em tempo de guerra ou de paz, ou para sujeição à disciplina militar. Este dispositivo mudou em 2023 para incluir as Forças Auxiliares, só falava em Forças Armadas. E agora também para incluir o matriculado, porque só falava incorporado. E qual é a diferença? No caso do Exército, você tem nas unidades operacionais, aquelas unidades que teoricamente estão prontas para acionamento em guerra. Vou lhe dar um exemplo de uma unidade operacional. O querido 3º GACAP, o Regimento Malé, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, é uma unidade de formação de soldados do efetivo variável, aqueles que servem, aqueles que prestam serviço militar inicial, de 10 meses a 12 meses. Nessas unidades operacionais, eles são incorporados, porque eles vão prestar um serviço operacional. Por outro lado, em algumas unidades em que não há esse serviço operacional, por exemplo, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, a própria Escola Preparatória de Cadetes do Exército, você tem a matrícula desses militares e não a incorporação. De toda sorte, incorporado ou matriculado, você tem aquele conceito de militar abrangendo as duas situações. Portanto, tanto o militar incorporado como também o militar matriculado é militar para fins de aplicação do direito penal militar. E aí qual é a consequência? Ele comete esses crimes que são descritos como sujeito ativo, o militar. E é só o militar da ativa. Mas eu quero fazer mais uma outra observação para você. Cuidado, esse conceito militar, trazido pelo 22, restringe-se ao direito penal militar e não ao direito como um todo. Veja, o 22 fala para fins de aplicação da lei penal militar. Tem diferença? Tem diferença. No plano constitucional, por exemplo, se você pegar o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, eu estou tratando de uma outra seara, o direito constitucional. E ali, ao tratar da competência da Justiça Militar do Estado, que também vai abarcar do Distrito Federal, fala mais ou menos o seguinte, eu não vou ser literal na leitura aqui para vocês, basta você abrir a Constituição e ler, mas fala o seguinte, que compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. E aí prossegue o artigo, o dispositivo. Veja, processar e julgar os militares dos estados. A palavra militar, embora apareça no plural, neste caso, se refere a só militar da ativa, incorporado, matriculado? Veja, eu acabei de falar para vocês, para o direito penal militar, a palavra militar tem um significado importante. É só o militar incorporado ou matriculado. Entenda-se, militar da ativa. Não abarca militar inativo. O da reserva, o reformado, é só o militar da ativa. E agora, na Constituição, o conceito é o mesmo? Não. Repito, o 22 restringe-se ao direito penal militar. Para fechar o artigo 22, crimes como deserção, ato de libidinagem, o motim, reunirem-se militares, no plural, artigo 149, mas ainda assim tem a palavra militar. Esses crimes que possuem a palavra militar, por interpretação autêntica do artigo 22, só podem ser praticados por militares incorporados ou matriculados, ainda na ativa. Não podem ser praticados por militares inativos, da reserva ou reformado. Existem exceções. Quais são as exceções? Eventualmente,
alguns autores colocam que, quando há o concurso de pessoas, a condição pessoal de militar da ativa pode ser comunicada a um militar inativo, a um militar da reserva, a um militar reformado, e aí esse militar da reserva poderia, se não for um crime de mão própria, ser um coautor. Outra exceção, o artigo que nós vamos ver em seguida, o artigo 12 do CPM, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então guardem, artigo 22 do CPM é fundamental na interpretação do Código Penal Militar. Mais um artigo, o artigo 12. Anunciei, dei aqui, né, o anúncio do artigo 12 e agora eu falo dele. O artigo 12 do CPM, ele nos traz uma equiparação a militar da ativa. Ou seja, o 22 define quem é militar, é só militar da ativa para aqueles crimes. O artigo 12, ele nos traz a equiparação de alguns militares a militar da ativa. E o que é que nos diz o artigo 12? Ele fala o seguinte: alguns militares inativos, reformados ou da reserva, podem ser equiparados a militar da ativa quando estiverem em situação de emprego na administração militar. A palavra empregados na administração militar tem sido equívoca. Alguns entendem que é o emprego efetivo, está ali no serviço. Outros entendem que não, que basta que eles estejam no contrato com a administração, ainda que estejam de folga. Particularmente, eu entendo que seja durante o contrato. Mas deixa eu explicar para você primeiro quem são esses militares. Veja, o militar, ele tem uma aposentadoria, e eu estou sendo mais uma vez coloquial no termo aposentadoria, porque o técnico é reserva ou reforma. Ele tem uma aposentadoria diferente da categoria genérica de servidor público. Se você for ao artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, no inciso 10, fala que o tempo de serviço, a aposentadoria, a inatividade, como você queira chamar, para os militares é por lei específica. E para o militar hoje, ele tem um tempo de serviço, não tem aquele padrão da idade. Não é um binômio, tempo de contribuição e idade. Para o militar, hoje, 35 anos de serviço, ele pode atingir a reserva. Neste caso, então, esses militares da reserva ou reformados se aposentam às vezes muito cedo e ainda têm, né, tempo de vida útil para continuar numa atividade. É possível que eles sejam ainda aproveitados, mesmo na inatividade, pela administração militar, em alguma função que até eles desempenhavam muito bem quando estavam na ativa. Claro, não vão para a atividade bélica, de esforço físico, mas pense comigo, às vezes eu tenho lá um militar que é formado em direito e é um assessor jurídico de uma brigada do Exército e vai se aposentar daqui a um mês. E é fundamental que ele esteja na brigada para assessorar o comandante, o general de brigada, nos assuntos jurídicos que, porventura, sejam trazidos à decisão do general. O general pensa e fala, olha, não posso prescindir da sua ajuda. Então você aposentará daqui a um mês, mas eu gostaria de continuar com os seus serviços. Há solução para isso. O Estatuto dos Militares traz a figura da prestação de tarefa por tempo certo. Famoso PTTC. PTTC é a sigla. Pois bem, este PTTC, que pode ser da reserva e excepcionalmente um reformado, ele está aposentado, não é mais militar incorporado e também, né, não é matriculado à instituição militar, mas ele estará equiparado pelo artigo 12 a militar da ativa, portanto, ele comete, pelo menos em tese, os mesmos crimes militares que um militar da ativa cometeria. Esta é a dinâmica do artigo 12, em interpretação autêntica contextual. É, portanto, uma exceção em que aqueles crimes que têm a palavra militar podem ser praticados por alguém que não seja militar incorporado ou matriculado à instituição militar. Tudo bem? Então o artigo 12 complementa, de certa forma, o artigo 22. Acho fundamental
que a gente conheça esse artigo 12. O artigo 13, também na sequência, fala do militar da reserva ou reformado, mas ele fala numa situação muito específica. E qual é a situação específica? O 12, prestem muita atenção, equipara o militar inativo para a prática do crime militar. Ele pratica o crime militar como se o militar da ativa fosse. O 13 não. Ele equipara o inativo quando já praticou ou quando contra ele é praticado um crime militar, dizendo o seguinte: olha, o militar inativo, reserva ou reformado, tem os mesmos deveres e direitos que o militar da ativa quando pratica ou quando contra ele é praticado um crime militar. Simplesmente é uma outra fase de equiparação, não é para a prática, é depois da prática do crime militar. Muito bem, então este é o artigo 12, o artigo 13, em interpretação autêntica contextual, combinando com o artigo 22. Um outro artigo que eu gostaria de falar para vocês, que também é muito importante, nessa dinâmica de interpretação do Código Penal Militar, olha, é muito rica essa interpretação autêntica. Nós temos aqui um tempo, né, firmado para essa primeira aula, para essa primeira intervenção, mas você pode continuar, estude os primeiros artigos do Código Penal Militar e veja como é rica essa interpretação autêntica. Eu estou pincelando, buscando os principais, para os crimes principais do CPM. Veja o artigo 24. É muito importante o artigo 24. O que é que o artigo 24 dizia antes da reforma de 2023? Dizia o seguinte: considera-se superior aquele que, em igualdade de posto ou de graduação, exerce autoridade sobre o seu par. Minha gente, você que é neófito, e aqui eu falo para alunos e alunas que estão começando, estão nos seus primeiros passos do direito penal militar, mas também há pessoas aqui que já estão antigas nesse estudo. Pois bem, para aqueles que estão iniciando, na cartilha Caminho Suave, isso é antigo, é da minha época, na cartilha Caminho Suave do direito penal militar, eu vou explicar um negócio. A hierarquia militar, ela é ranqueada em postos e graduações. Postos são os cargos, por assim dizer, dos oficiais. E as praças são enumeradas, são organizadas em graduações. Então, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, essas são graduações, vão do soldado até, para alguns, o aspirante a oficial, que é praça especial, mas ainda não é oficial, ele aspira o oficialato. Ou, no caso da Marinha, né, o guarda-marinha. Agora, os oficiais, segundo tenente, primeiro tenente, o capitão, o coronel, são os oficiais. E aí tem até os oficiais generais. No caso do Exército, por exemplo, o general de brigada, o general de divisão, o general de exército. Da aeronáutica, o brigadeiro, o major brigadeiro, o tenente brigadeiro, os almirantes da Marinha. Então é assim que é organizada a carreira militar. Pois bem, essa organização me dá, inequivocamente, a superioridade hierárquica. Então, o soldado é inferior hierárquico ao cabo, que é inferior hierárquico ao terceiro sargento, e assim por diante. Onde é que eu encontro isso? No Estatuto dos Militares, da década de 80. Muito bem, nesse anexo do Estatuto dos Militares eu tenho para as Forças Armadas. E as polícias? As polícias podem ter também essa mesma hierarquia, porque um decreto-lei de 69, o 667, permite que elas adotem essa hierarquia que é baseada no Exército, mas não podem ter oficial general. Então pode ter de soldado a coronel. E esta lei, ou decreto-lei, que é recepcionado pela Constituição com força de lei ordinária, pode permitir, ou melhor, permite que as instituições estaduais, por lei estadual, suprimam um ou mais posto ou graduação. Então, eu posso suprimir um posto? Posso. Posso suprimir uma graduação? Posso. Então, você vai encontrar nas polícias militares do Brasil situações variadas. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem
as graduações e postos muito parecidas com as do Exército. Soldado, cabo, terceiro sargento. Mas Rio Grande do Sul não. Rio Grande do Sul suprimiu, por exemplo, primeiro e segundo tenente. Eu tenho lá tenente. O cadete no Rio Grande do Sul ingressa na academia já como oficial e sai como capitão. Ele já é capitão. Ele é primeiro um aluno a oficial. Depois já sai como capitão. Não tem o aspirante, não tem o tenente. Tudo por lei estadual. Pois bem, esta é a superioridade hierárquica. E o Código dizia que o superior funcional também era relevante para o direito penal militar. Mas relevante em quê? Relevante para crimes que tenham esse desnível, superior e inferior. E inferior aqui, não me leve a mal, é a palavra que o Código usa, inferior hierárquico. Não é inferior ser humano, é inferior hierárquico. Pois bem, superior e inferior, quais são os crimes? 157, violência contra o superior. 175, violência contra o inferior. Então, se um cabo dá um soco no capitão, este crime é 157. Se o capitão dá um soco no cabo, o crime é 175. Violência contra o superior, violência contra o inferior. Nestes dois casos, como é que eu vejo a relação superior e inferior? É só a relação hierárquica? Não. O Código já dizia, no artigo 24, que poderia ser uma relação funcional. Como assim? Em igualdade de postos ou de graduações, poderia haver também a relação superior-subordinado. Me dá um exemplo? Claro, estou aqui para isso. Vamos lá. Eu tenho dois oficiais que estão na função parecida. Numa polícia militar, por exemplo, no comandante de policiamento de uma área, cada um na sua área. Por exemplo, lá no centro de São Paulo, do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e do 13º Batalhão. Os dois estão na função de comandante de policiamento e são detentores do posto de primeiro-tenente. Mas eu tenho um outro primeiro-tenente que está na função de supervisor regional daqueles dois batalhões, na função de capitão. Ele é primeiro-tenente, detém o posto de primeiro-tenente. E os dois tenentes que comandam o policiamento também estão no posto de primeiro-tenente. Mas durante o serviço, este primeiro-tenente, na função de capitão, exerce autoridade sobre os outros dois do posto de primeiro-tenente. Portanto, se esses dois, um deles, agredir o primeiro-tenente na função de capitão, é violência contra o superior, nos termos do artigo 24 da antiga redação. E agora, o que é que mudou? No artigo 24 novo, a superioridade hierárquica, que não constava da lei, era pressuposto de quem analisava o direito penal militar, agora consta da lei. O novo artigo 24 tem dois incisos. O inciso 1 define a superioridade hierárquica e remonta ou traz para o direito penal militar expressamente o Estatuto dos Militares e fala que as instituições estaduais poderão, por lei, ter a sua definição da hierarquia, mas o inciso 2 repete a superioridade funcional. Portanto, eu tenho duas superioridades no artigo 24, a hierárquica e a funcional. Hierárquica, inciso 1, funcional, inciso 2. E o parágrafo único fala da inferioridade hierárquica e funcional, equiparando, como fazia, aliás, o antigo artigo 24. Portanto, o artigo 24 novo nada acresceu naquela interpretação que nós tínhamos antes da reforma de 2023. Para fechar o artigo 24, que é muito importante, crimes contra superior e inferior. Tanto faz, superioridade hierárquica ou funcional, elas são importantes para a interpretação autêntica. E onde é que eu busco isso? Artigo 24, incisos 1 e 2, e o parágrafo único para a definição de inferior, hierárquico ou funcional. A propósito, numa interpretação que nós estamos tendo, eu, particularmente num livro que estou escrevendo agora, e outros colegas, como o professor Rodrigo Furró, por exemplo, e o professor Espíndola também,
que esse parágrafo único traz, particularmente para mim, uma definição de inferior hierárquico sentido lato, no parágrafo, e sentido estrito, quando é o inferior hierárquico mesmo, na hierarquia traçada pelas leis. Mas isso é uma discussão que vai ganhar muito corpo, porque a nova redação do artigo 24 é recente e a doutrina está comentando por agora. Um outro dispositivo importante do Código é o artigo 23, que traz a definição de comandante. Por quê? Porque alguns crimes do Código Penal Militar traz expressamente a palavra comandante. Então, por exemplo, omissão de socorro, outros crimes que tragam, né, a palavra comandante devem ser interpretados. 200, 201 do Código Penal Militar, esses crimes podem ser praticados por aquele que comanda. Comanda o quê? Uma unidade, uma fração de tropa, depende do tipo penal. Agora, se você for analisar as instituições militares, você não tem só a palavra comandante, você tem também a palavra diretor, chefe. E o que é que o artigo 23 faz para a gente? Equipara a função de comandante a qualquer cargo, ou melhor, qualquer função que dirija aquele corpo. Então, por exemplo, se eu tenho um crime do comandante, omissão de eficiência da tropa, por exemplo, deixar o comandante de manter a sua tropa, a tropa sob seu comando, na ponta dos cascos, em estado de eficiência para o pronto emprego. Isso é crime militar. Mas se não for um comandante, for um diretor, for um chefe, comete o crime da mesma forma. Por quê? O artigo 23 equipara o comandante a quem dirige, a quem chefia. Por equiparação, então, do artigo 23, eu tenho essa interpretação autêntica contextual, equiparando o comandante a chefe, diretor e etc. Tudo bem? Então, essas são as interpretações autênticas que eu trouxe para vocês, ligadas a comandante superior, chefe, diretor, militar da ativa e etc. Mas tem mais. Existem outras importantes. Artigo 11 do Código Penal Militar, militar estrangeiro. Militar estrangeiro. Essa é interessante, porque me parece que o Código Penal Militar deu, assim, um furo, o legislador, com todo respeito. Não é fácil fazer leis no Brasil, é verdade. Porque você mexe em um dispositivo e você descontenta uma outra lei, um outro dispositivo. Mas, mesmo assim, houve um descuido importante neste artigo 11 do CPM. Por quê? O artigo 11, ele trata ou tratava daquele militar estrangeiro que vinha para o Brasil em missão, em comissão ou estágio e praticava um crime militar. Primeiro que o artigo 11, ele já era mal redigido e continua mal redigido, com todo respeito ao legislador, ao Código Penal, que é um projeto primoroso do professor Ivo D'Aquino, lá de 69, e outros, né, projetistas, mas a redação era péssima. Por quê? No âmbito do direito penal federal da União, qualquer pessoa pode praticar crime militar. Repito, se você for ao artigo 124 da Constituição Federal, você vai ter a competência da Justiça Militar da União. E diz o seguinte: compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares. Ponto. Não tem definição da sujeição ativa. Não restringe, por outro veio, por outras palavras, o jurisdicionado da Justiça Militar da União. Não tem. Então, qualquer pessoa pode praticar um crime militar. À guisa de exemplo, um civil, seja ele nacional, estrangeiro, vai até um quartel do Exército e dá um soco na sentinela. No militar que está ali na função de sentinela. Artigo 158 do Código Penal Militar. Ele pratica o crime do 158. Como a Constituição Federal não restringe o jurisdicionado, ele será processado por um promotor de justiça militar, processado e julgado perante a Justiça Militar da União.
É fato que no passado, a Justiça Militar da União só tinha 2 órgãos de julgamento: Conselho de Justiça Especial, Conselho de Justiça Permanente. Quem julgava esse civil era um juiz togado, concursado, que ainda era chamado de juiz auditor, e 4 oficiais da força que foi ofendida, num conselho permanente. Isso causava um mal-estar de militares julgando um civil. Alguns diziam resquício da ditadura, do governo militar, da ditadura militar. Só que em 2018 isso mudou. A Lei 13.774 de 2018 trouxe um novo órgão de julgamento para a Justiça Militar da União, o juízo monocrático, justamente para esses casos. Quando o civil pratica crime militar na esfera federal, ele é julgado monocraticamente por um juiz togado. Um juiz que passa num concurso dificílimo, como é do MPM também. Eu, promotor de Justiça Militar, sou civil. O juiz da Justiça Militar, juiz federal, hoje chamado da Justiça Militar, é civil. A propósito, a Justiça Militar, tanto da União como do Estado, é órgão do Poder Judiciário, artigo 92 da Constituição Federal. Não é uma corte marcial. A Justiça Militar, friso, meu caro aluno, minha cara aluna, não é corte marcial no Brasil, como é nos Estados Unidos, como é no Peru, como é no Chile. A nossa Justiça Militar é um exemplo para o mundo. Ela pertence ao Poder Judiciário. Nós não somos militares. Pois bem, retomando, o civil é processado e julgado por um juiz. Ele é processado, denunciado por um promotor. Ambos somos, eu promotor, o juiz, civis. Agora, se um militar vem para o Brasil e agride sentinela, será processado como civil. O que o artigo 11 queria era dizer que se esse militar vier para cá como alguém que frequenta um curso nas Forças Armadas, um estágio, ou em comissão, ele não será processado aqui como civil, será processado como militar. Portanto, ele não pratica só crime de violência contra militar de serviço 158, ele pode praticar o crime de violência contra superior. Se ele for primeiro-tenente e agredir um capitão, ele praticaria também o 157. Mas não é isso. Leia o artigo 11. Não diz isso. A redação é péssima. Diz assim: o militar estrangeiro que esteja no Brasil em comissão ou em estágio está sujeito à lei penal militar brasileira. Ué, mas todo mundo está pela Constituição, no âmbito da União. Então a redação é péssima. E continuou péssima. E, aliás, piorou. Porque antes só falava em Forças Armadas, estágio nas Forças Armadas. Agora fala estágio em instituições militares. E aí abrange as polícias e corpos de bombeiros militares. E aí tem um problema constitucional. E qual é o problema constitucional? Diferentemente do artigo 124 da Constituição Federal, o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, fala apenas que a Justiça Militar dos Estados processa e julga militares dos Estados. Como é que um militar estrangeiro, mesmo que em estágio nas polícias militares ou nos corpos de bombeiros militares, será julgado pela Justiça Militar Estadual? Não tem como. Então, com todo respeito ao legislador de 2023, que reformou o CPM, foi muito mal reformulado esse dispositivo, porque ele é inaplicável neste ponto, a menos que nós entendamos como uma corrente minoritária que o civil, entre aspas, nesse caso, pode ser julgado por crime militar na justiça comum criminal. Há autores que defendem isso, mas é uma visão minoritária. A propósito, para terminar essa discussão, pende no Supremo Tribunal Federal a DPF 289, que quer retirar do foro militar da União o civil em tempo de paz. E o argumento principal é que no mundo, comparando com os Estados Unidos, com Chile, com Peru, o foro militar é reduzido. Mas note, como eu disse já, nesses países,
as cortes militares são marciais, pertencem às forças, o que não é o caso do Brasil, que tem a Justiça Militar como órgão do Poder Judiciário, organismo do Poder Judiciário. Juízes e promotores que atuam na Justiça Militar, o Ministério Público não pertence à Justiça Militar, mas atua na Justiça Militar, esses atores do sistema persecutório são servidores públicos concursados em concurso de provas e títulos, com os mesmíssimos requisitos de um procurador da República, de um juiz federal, graduação em Direito, prática jurídica de 3 anos e etc. Tudo bem? Então, me parece que essa DPF ainda não foi julgada, mas ela será julgada, enfim, e vai discutir se o civil pode ou não, em tempo de paz, remanescer julgado na Justiça Militar da União. No Estado, há essa polêmica e não há possibilidade constitucional disso acontecer. Pois bem, para finalizar essa aula, falemos de mais um artigo de interpretação autêntica contextual, que é o artigo 15. Você sabe muito bem, eu já disse no começo desta aula, que a parte especial do Código tem o livro 2, Crimes Militares em Tempo de Guerra. E o artigo 15 define o que é o tempo de guerra, dizendo o seguinte: o tempo de guerra é inaugurado com a declaração de guerra ou então com a mobilização das tropas para este evento, por evento guerra, mas também com um decreto em que essa mobilização esteja implícita. E cessa a guerra, esse tempo de guerra, ele cessa com a determinação de que as hostilidades sejam também cessadas. Veja, isto é muito importante para nós. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem o tempo de guerra, você tem a aplicação daquela parte do Código Penal Militar de tempo de guerra, que é uma lei penal excepcional. Vai valer o crime de cobardia, o crime de traição, a deserção em tempo de guerra, o homicídio em tempo de guerra, o rapto, que ainda tem no 407. E veja, aquela expressão mulher honesta, que já caiu no Código Penal comum há muito tempo, tem no nosso 407, infelizmente, que para mim é inconstitucional. Mas qual é a grande curiosidade? Isso tem a ver com a aplicação da pena de morte. E é importante que você guarde isso. Por que tem a ver com a aplicação da pena de morte? Porque nós sabemos que no Brasil, lá na Constituição Federal, diz expressamente que não haverá no Brasil pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, da Constituição Federal. E o que é que diz o artigo 84, 19? Que é atribuição exclusiva do Presidente da República, autorizado ou referendado a posteriori pelo Congresso, declarar guerra em caso de agressão estrangeira. Fechando esse circuito, primeiro, a guerra que autoriza a pena de morte, segundo o professor Jorge Alberto Romeiro, outro saudoso autor, é só a guerra de defesa e não a guerra de agressão. Então, quando o Brasil for agredido e na defesa dessa agressão o presidente declarar guerra, que são os exatos termos do inciso 19 do artigo 84 da Constituição, é que se autoriza a pena de morte. Isso é um primeiro ponto importante. E segundo, não é em tempo de guerra que se autoriza a pena de morte, é em guerra declarada. Portanto, as expressões tempo de guerra e guerra declarada não são exatamente a mesma coisa. É possível estarmos em tempo de guerra sem guerra declarada, em que, teoricamente, pelo menos, não poderia haver a pena de morte. Pelo menos essa é a construção que fazemos, eu e Marcelo Streifinger, no nosso livro. Acho importante que esses tópicos, que esses temas ou essas distinções sejam pontuadas. Claro, em tempo de guerra, nós não sabemos exatamente como vai se comportar a aplicação da norma, mas nós temos que fazer essa pontuação para vocês. Vamos ao quiz? É hora do quiz deste módulo dessa aula. Para a atual redação do Código Penal Militar, o conceito de militar
para a aplicação da lei castrense. Veja, eu pontuei, para a aplicação da lei castrense, da lei penal militar, abrange o quê? Apenas os militares da ativa das Forças Armadas? Apenas os militares da ativa das Forças Auxiliares? Já distingui para você o que é Força Armada e Força Auxiliar. Os militares da ativa, os militares da reserva remunerada e os reformados das Forças Armadas e das Forças Auxiliares? Apenas os militares da ativa, das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Qual é a resposta? A resposta é a letra D. Tá? Só para a gente comentar aqui, a gente sabe muito bem que com a mudança de 2023, nós pegamos, né, o artigo que foi ampliado para as Forças Auxiliares. Antes só falava em Forças Armadas. Mas desde a redação de 69, se fala em militares, né, incorporados. Portanto, não pode ser militar da reserva. A letra C, então, cai por terra. A letra A está incorreta porque não é militar da ativa só das Forças Armadas, é também das Forças Auxiliares. E a letra B não é só das Forças Auxiliares, é também das Forças Armadas. E a C, porque tem os militares da reserva e reformados. Portanto, a letra A é a melhor, a letra D, perdão, é a melhor opção dessa questão aqui que nós trazemos para vocês. Tudo bem? A próxima questão, vamos lá, o quiz. Para fins de aplicação da Lei Penal Militar, em sua literalidade, após a 14.688/2023, a mini-reforma do CPM, considera-se assemelhado o servidor público civil que esteja sujeito à disciplina militar. Bom, então, veja, este era o conceito que nós tínhamos antes da reforma. Não existe mais previsão expressa do conceito de assemelhado no Código Penal Militar. C, o servidor público civil incorporado a uma instituição militar. E D, o servidor público civil matriculado em uma instituição militar. Resposta correta, qual é? Pense aí, olha o tic-tac. A resposta correta é a letra B. Não temos mais esse conceito. Bom, as alternativas A, C e D são incorretas por quê? Havia sim um conceito de assemelhado no artigo 21. Esse conceito não era aplicado desde 1947, segundo o Célio Lobão. Nós comentamos isso durante a aula. Só que agora, em 2023, o artigo 21, que trazia esse conceito, que teoricamente tornaria a letra A correta, ele foi revogado pelo legislador reformador 2023, de modo que não existe mais esse conceito expressamente, como pede o enunciado da questão no Código Penal Militar. Finalmente, o cadáver, como dizem alguns autores, do assemelhado foi sepultado. Era um cadáver que ficava vagando pelo mundo sem que ninguém conseguisse sepultar esse cadáver. Agora, em 2023, ele foi sepultado. Próxima questão. Com a Lei 14.688 de 2023, o conceito superior no Código Penal Militar, expressamente, estou pedindo expressamente no CPM, continua a ser apenas o de superior funcional, continua a ser apenas o de superior hierárquico, prestigia tanto o de superior hierárquico quanto o de superior funcional. O Código não traz a conceituação de superior, pois considera conhecimento prévio do operador do direito penal militar. Bom, na verdade, você tem que pensar bem na redação antiga do Código Penal Militar. Na redação antiga, só havia o conceito de superior funcional, porque havia o pressuposto de superior hierárquico no Código. Volta para o quiz, qual é a resposta correta? Volta lá para ele. A resposta correta é a C. Prestigia hoje tanto o superior hierárquico quanto o superior funcional. No Código, na redação antiga, havia só o de superior funcional e o pressuposto era o conceito de superior hierárquico. O Código trabalhava, se você é operador do direito penal militar, você conhece o que é superior hierárquico. Eu te dou o de superior funcional. Portanto, as letras A, B e D são incorretas. A letra D é a atual. Hoje o Código traz tanto o conceito superior hierárquico como o conceito superior funcional. É isso, paramos por aqui e
encerramos a nossa primeira aula de Direito Penal Militar no nosso Saber Direito. Forte abraço e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.